Olá, boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje, primeiramente vou me apresentar. Meu nome é Karina Andrade Mota, Eu facilito pessoas a mudarem as suas vidas, a terem autoconhecimento, conquistarem autoconfiança através do autoconhecimento. E eu estou gravando vídeos aula, lives ao vivo, tanto no YouTube, eu tenho um canal no YouTube que também é Karina Andrade Mota, e gravo vídeos falando sobre cada dia um assunto, para que a gente possa ter mais conhecimento, para que a gente possa trazer aquelas gotinhas, de conhecimento, de consciência, para que a gente possa se conhecer melhor e para que a gente possa mudar a nossa realidade. A intenção é essa, mudar a nossa própria realidade para a gente ser mais feliz, viver a vida com mais leveza, mais coragem, com mais força, com mais confiança, autoconfiança e determinação, tá bom? Enfim, a apresentação feita, A gente vai falar hoje sobre perfeccionismo. Então, eu pergunto, você é perfeccionista? É muito complicado, porque a pessoa que é perfeccionista, ela ou tem algumas opções, ou ela não consegue perceber isso, que é uma forma perfeita, de você encobrir isso, ou ela às vezes percebe isso, mas ela vê como coisa somente positivo, e como tudo na vida, tem o positivo e tem o lado que é desafiador, eu não vou dizer negativo, é desafiador porque precisa sim de uma transformação, e tem também a pessoa que é perfeccionista e sofre com isso. Então, são três tipos de pessoas que são perfeccionistas: aquele que é perfeccionista, mas ele não reconhece que é; aquele que é perfeccionista, mas ele acha que isso é uma grandíssima qualidade e só tem coisas boas; e aquele perfeccionista que sofre por ser perfeccionista. Sim, existe a pessoa que sofre por ser perfeccionista, porque agora eu vou entrar num assunto para a gente falar um pouquinho de perfeccionismo, porque o que acontece? O perfeccionismo, a pessoa perfeccionista é aquela pessoa que ela está sempre em busca da perfeição idealizada por ela mesma. Ela mesma se impõe regras, E a partir dessas regras que estão bem lá em cima, ela fica tentando buscar e atingir ou até se superar. Também é um tipo de perfeccionista, que são esses que eles mesmos se impõem regras e eles ficam o tempo inteiro se instigando a ser melhor cada vez mais. Isso aí traz um cansaço mental. Esse tipo de perfeccionista, que ele coloca a regra dele lá no topo e ele vive a vida dele tentando se superar o tempo inteiro, ele cria uma estafa, Porque você imagina, é como se você estivesse competindo com você mesmo o tempo inteiro. A gente sabe que a vida moderna existe, Você precisa, sim, quer dizer, você não precisa, Mas a gente vive num mundo que exige que a gente esteja cada vez melhor, que seja melhor profissional, que seja melhor em tudo que a gente faz. E algumas vezes a gente não consegue atingir o nível que a gente imagina que gostaria de atingir. Então, é como se você colocasse as regras para você mesmo, são regras duríssimas, não são regras fáceis, São metas muito difíceis a serem atingidas, e acontece uma frustração, acontece uma ansiedade, acontece da pessoa se sentir fraco, Ela sente assim, poxa, eu não consigo nunca atingir o que eu imagino que eu gostaria de atingir. Claro, se você se impõe uma regra tão absurdamente difícil, se outra pessoa
não consegue atingir, não quer dizer que você não consiga, mas é bem difícil, às vezes é um caminho lento, às vezes não é de primeira, né? E a gente sabe o tanto que a gente aprende com os erros. Não é legal errar, ninguém gosta de errar. Seria ótimo se a gente acertasse de cara, assim, de primeira, né? Você já fez um trabalho, pá, ficou perfeito, sabe? Não tem um defeito. Gente, que máximo isso, né? Isso aí é uma alegria muito grande quando a gente consegue atingir algo na nossa vida, um trabalho, uma questão em alguma área que você percebeu, pô, foi sensacional. Só que o perfeccionista, ele nunca vê isso. Todo mundo, né, pode até achar o trabalho do perfeccionista como perfeito, pode considerar como perfeito, mas ele sempre vai ver o quê? O defeito. Ele sempre vai olhar para aquela questãozinha que ninguém viu, mas ele viu, que não foi tão legal. Eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter entregue um trabalho mais fantástico, né? Mais com a minha cara. Só que esse perfeccionista, o lado ruim dele, tem o lado bom, como eu falei, tudo na vida tem um lado bom e ruim. O lado bom é que ele realmente está sempre em busca de se aperfeiçoar, ele está sempre em busca de melhorar, ele está sempre em busca, né, de se superar cada vez mais. E o lado ruim é criar uma ansiedade com ele mesmo, porque ele está competindo com ele mesmo o tempo inteiro, ele se exige demais. Só que, é, pelo menos, ele é uma pessoa que ele está lá, ele com ele mesmo fazendo essa competição. Só que tem o perfeccionista que ele não, que ele cria uma autossabotagem. Por que ele cria uma autossabotagem? É uma forma dele nem tentar, porque como é difícil e como ele só vai fazer se for perfeito, ele nem começa, ele nem tenta, ele nem inicia um trabalho. Então, essa é uma característica muito forte de alguns perfeccionistas que eu vejo como uma grande maioria, tá? Eu vejo como uma grande maioria por quê? Porque algumas pessoas vêm com essa questão, eu não consigo começar algo, porque eu sou muito perfeccionista, e aí eu fico o tempo inteiro, né? Você imagina um escritor com essa característica de perfeccionismo, quando ele vai colocar o fim no final do livro? Quando ele vai colocar o fim no final do livro? E eu lembro uma vez, eu assisti uma entrevista, eu não lembro muito bem se foi com o Jô Soares, enfim, já tem alguns anos. E eu achei muito interessante a pessoa falar o seguinte: olha, a minha grande dificuldade é acabar a história. Ele era um escritor e ele falou: a minha grande dificuldade, meu maior desafio na hora de escrever é acabar a história. Por quê? Porque um livro às vezes demora anos para escrever. Tem escritores que escrevem mais rápido, mas tem uns que demoram alguns anos para terminar um livro. E aí, quando você está meio que finalizando um livro, o início daquele livro já não condiz muito com o que você gostaria, porque você também mudou, sua cabeça mudou. E aí ele fica tentando mexer no livro, ou acha que não está perfeito, não está na hora, não está na hora de acabar, fechar, ó, acabou, fim, é esse trabalho que eu vou entregar. Então, vocês imaginam a dificuldade de um perfeccionista de terminar um trabalho e falar, ponto, acabei, é assim que vai ser, assim que eu vou entregar, é assim que vai ser esse trabalho, a cara do meu trabalho vai ser essa? Ele não consegue, ou consegue, mas com muita dificuldade. É uma dor que ele sente, porque ele sempre vai achar que poderia fazer melhor, que poderia fazer melhor. E quantas pessoas fazem sim um trabalho muito bom, mas eles esperam a crítica das outras pessoas, esperam sempre uma crítica, né, do externo. E também tem essa questão. O perfeccionista, ele é muito, ele tem uma baixa autoestima, está muito ligado a isso, por mais que não aparente, tá? Às vezes, a pessoa, ela não aparenta ser com baixa autoestima, mas ela sente essa baixa autoestima. Por que ela sente essa baixa autoestima? Porque ela, como ela sempre se coloca para baixo, muito abaixo do que realmente ela entrega, ela começa a se reduzir, ela começa a se diminuir, ela começa a criar
como eu falei, as metas tão difíceis e cada vez mais difíceis. E a pessoa começa a se sentir frustrada, ela começa a não se sentir capaz, ela começa a achar que ela não é boa o suficiente. E aí ela começa a ficar numa ansiedade, numa tristeza, e isso é totalmente desmotivador para entregar um trabalho. Ele se desmotiva sozinho, né? Então, ele se autodestrói. E aí começa uma autossabotagem. Ele começa a achar que o trabalho dele nunca está bom, ele começa a achar que o que ele faz nunca está bom o suficiente, e ele começa a pensar, poxa, então eu vou entregar um trabalho, e às vezes para o outro, o trabalho dele está incrível. Às vezes, para as outras pessoas, o trabalho dele está incrível. Só que, como ele tem essa característica, né, de ter essa baixa autoestima, ele também precisa dos aplausos externos. Se a pessoa perfeccionista não recebe um feedback positivo, 100% positivo, ele também não se sente confortável. E aí também vem essa questão, né? Eu dependo, né, que o outro me elogie, que o outro goste do meu trabalho, que o outro ache o meu trabalho sensacional, para que eu possa achar que foi legal, até que deu, entendeu? Até que tá legal, foi mais ou menos. E aí ele começa a viver a vida dependente, né, dos aplausos de elogios externos. E isso tudo causa, né, uma certa tristeza, uma angústia. Você sempre quer entregar melhor, você sempre quer entregar mais. Tem também aqueles perfeccionistas que eles acabam, como eu falei, não entregando trabalho nenhum. Ele não consegue nem começar. Sabe aquela frasezinha que às vezes, né, vira um meme, as pessoas falam assim, ó, se não for para ser assim, é melhor nem ser? Isso é muito sério, porque a gente aprende demais com os erros. Os erros nos ensinam, né? É como se fosse assim, né? Uma joia. É uma joia. E como eu falei, ninguém gosta de errar. Mas se você olhar o erro como um sinal de algo que você pode melhorar, pô, que bom que eu errei agora, porque no próximo eu posso errar, mas não mais disso. Eu posso errar, mas de outra forma, com outras coisas, e através de outros erros eu vou aprimorando. Então, assim, todo um trabalho que a gente faz, não só de autoconhecimento, como também de exteriorizar o nosso trabalho como profissional, como pessoa, é a gente também se liberar dessa carga. É tirar, sabe, o peso das nossas costas do perfeccionismo, porque antigamente perfeccionista era uma pessoa assim, nossa, você ia fazer uma entrevista de emprego e aí perguntavam, né, qual a sua maior qualidade? A grande maioria das pessoas falavam, sou perfeccionista, né, achando que está abalando, né, que está abafando. E, na verdade, hoje isso é visto com uma certa cautela, até com empresas. Poxa, se eu tenho uma pessoa na minha equipe que é perfeccionista, é muito provável que essa pessoa vai atrapalhar, inclusive, do projeto ir para frente. Ela vai dar uma estancada no projeto, porque para ela esse projeto sempre tem como moldar, sempre tem como mexer, sempre tem como fazer alguma coisa para melhorar. E é verdade, gente, tudo na vida sempre tem como melhorar, inclusive nossos trabalhos, nossos projetos. Então, assim, se você trabalha em grupo, se você trabalha numa equipe ou até na sua família, veja bem quais são os papéis das pessoas. E se você identifica essa pessoa como perfeccionista, ou se você se percebe essa pessoa, pense bem, né? Como pode ser feita uma equipe onde a gente vai estar mesclando, porque o perfeccionista tem um lado muito bom, que é, como ele tem metas altas, ele não vai também entregar um trabalho qualquer. Ele não vai entregar um trabalho qualquer, ele vai fazer de tudo, ele vai tirar todas as energias dele, todas as forças dele, todo o conhecimento, ele vai debruçar 100% sobre aquilo e ele vai tentar entregar o melhor dele, que para ele vai estar muito abaixo da expectativa que ele esperava, mas para o outro vai estar excelente.
Então, o lado bom do perfeccionista é que realmente ele é uma pessoa esforçada, né? O perfeccionista, ele é esforçado, ele é estudioso, ele busca melhorar, ele busca realmente se atualizar o tempo inteiro. Agora, claro, tem um lado ruim, que inclusive é um lado interno. São as frustrações, aí começa a bater uma tristeza, começa, de repente, criar uma ansiedade, e quando eu falo em ansiedade, não é aquela ansiedade que a gente sente, um pouco ansioso, não, é uma ansiedade que às vezes vira crônico. O que é crônico? É que tem muito tempo que você está com aquela questão, né, com aquele problema, com aquela doença. Então, aquilo pode virar, inclusive, uma depressão, porque você nunca se acha bom o suficiente. Você imagina você viver a vida achando que você nunca consegue entregar um trabalho tão bom, que você nunca vai ser reconhecido, que tudo que você faz ainda está abaixo do que você espera de você mesmo? Então, isso aí é uma autotortura. Pensa bem. Isso é uma autotortura. E também tem essa questão, hein? O perfeccionista, normalmente, ele é extremamente crítico com outras pessoas. Porque como ele se impõe um nível elevado, a visão dele, o cérebro dele, né, o foco dele é na perfeição que ele criou na mente dele, né, como padrão de perfeição, ele também vai exigir a perfeição do outro. Aí entra também as relações pessoais, na sua família, com o marido, com a esposa, com o filho. Então, sabe, os pais que às vezes a criança tira 8, né? E ele fala assim, não, podia ter tirado 10, podia ter tirado 9, podia ter sido melhor, não fez mais do que a sua obrigação. E às vezes a pessoa, ela não faz uma maldade, ela não tem uma intenção de destruir o outro. Ela realmente tem um padrão de que se não for 10, não tá bom. Se for 9,9, não tá bom. Ele não consegue enxergar todo um trabalho. É aquela pessoa que faz todo um trabalho maravilhoso e às vezes uma coisa não foi esse 10 que ele esperava, foi 9,9, e aí ele então desmerece todo o trabalho que ele mesmo fez. Ele se desmerece. Né? E às vezes a pessoa fica até com vergonha de entregar aquele trabalho. Porque ele começa a achar que aquilo não foi bom o suficiente, que as pessoas vão criticar. E tem ainda essa questão. O perfeccionista, ele tem muito medo da crítica externa. Ele vive com medo de ser criticado. Ele tem, assim, ele valoriza extremamente a opinião alheia. Então, é aquela pessoa que tem uma insegurança também, muita insegurança. Ela sempre vai perguntar para o outro o que ela acha do trabalho dela, o que ela acha da personalidade dela, o que ela acha de alguma decisão que ela está tomando. Então, ela sempre vai querer saber a opinião de outras pessoas, ela nunca vai se sentir segura o suficiente. Ouvir os colegas de trabalho, olha, o que você está achando desse trabalho aqui? E dependendo da opinião de outra pessoa, se for uma pessoa honesta, olha, tá bom, mas pode melhorar. Pronto, destruiu a vida do perfeccionista. Ele vai achar assim, meu trabalho não está prestando, eu não sei fazer, tudo que eu faço dá errado. Ele começa a se autodestruir a ponto de muitas vezes até jogar fora todo o trabalho que ele fez e não fazer um novo. E se entregar mesmo. Não, eu não sei fazer, eu não tenho essa capacidade, eu não vou dar conta. E se for um feedback positivo, ele vai se sentir um pouco mais seguro, mas ainda assim ele sempre quer mais. Porque a intenção não é a perfeição, só que a perfeição, todos nós sabemos, né? A gente aqui está cansado de saber que não existe perfeição. A perfeição é a maior ilusão para que você possa ser escravo de você mesmo. Porque é uma escravidão.
Gente, é uma escravidão. Se você vive na busca da perfeição, e eu não estou falando da pessoa evoluir, buscar o seu melhor, tá sempre estudando, tá sempre buscando novidades. Se você faz um trabalho e tem algumas coisas que você percebe que são pontos que podem ser modificados e melhorados, sim, faça um pouco melhor, faça uma atualização daquilo. Porque a vida é assim. A vida é assim, a gente erra aqui, aí acerta no próximo. Aí só que no próximo você vai acertar aquela questão que você errou lá atrás, porque você aprendeu. Só que você vai errar outras coisas. E você vai consertar e você vai errar, porque a vida é assim. A vida é um ciclo de erros e acertos. É uma mesclagem. Enquanto você erra de um lado, você acerta do outro. Só que a gente olhar o positivo como algo mais engrandecedor é muito mais vantajoso. E isso não quer dizer fechar os olhos para os erros, tá? Tipo, não, também não vou olhar erro nenhum e tá tudo certo. Não é isso. O erro, que é aquilo que você considera erro, né? Porque também tem isso, né? Tem coisas que são erradas, que são padrões, né? Então, assim, em qualquer sociedade, em qualquer lugar, em qualquer país que você tiver, aquilo é errado, ou seja, é um padrão pré-existente. Mas também tem aquele padrão que você se impõe e que você considera certo e errado algumas coisas. O perfeccionista, ele tende a ver mais o errado, ele tende a ver mais os seus erros, os seus acertos, perdão, os seus erros mesmo, do que seus acertos. E aí ele vive naquela vida onde ele acha que ele nunca vai ser capaz de alguma coisa. E às vezes é uma pessoa brilhante. Porque, como eu falei, normalmente os perfeccionistas, eles buscam, sim, sempre algo melhor, sempre melhorar, sempre melhorar, sempre melhorar. Mas, então, às vezes, eles têm muita capacidade e alguns deles estão realmente acima da média, sabe? De entrega, de conhecimento e até do seu autoconhecimento também. Porém, ele tem essa questão, né? Então, tá tudo muito perfeito, mas ele olha aquele buraquinho, ele olha, sabe, aquele pontinho, ele olha aquela questão tão mínima que ninguém percebe, mas ele sabe. E só do fato dele saber, aquilo já incomoda. Aquilo incomoda a ponto dele não conseguir olhar o todo da questão. Ele olha a parte, só que, infelizmente, a parte que ele mais foca é a parte onde está o erro, a parte negativa. Né? E o todo positivo, toda aquela questão positiva dele, ele joga fora, ele desconsidera. Então, se alguém falar assim, nossa, foi brilhante, né? Fazer um elogio para um perfeccionista, ele vai falar, obrigado, obrigado. Mas acontece que eu precisava ter melhorado ali, eu precisava ter feito ali, eu precisava. Ok, isso é normal, é como eu falei, todo trabalho, inclusive no autoconhecimento, a gente vai perceber. Então, o que acontece? Tudo na vida tem o seu lado positivo e o seu lado que não é tão positivo, né? Que é chamado de negativo. Então, você olhar os seus erros e aprender com eles é a melhor forma de você dar a volta por cima. É a melhor forma de você fazer diferente. É a melhor forma de você se atualizar, você trazer o seu novo eu como uma nova roupagem, sabe? E o autoconhecimento tem tudo a ver com isso. Sabe por quê? Porque está tudo ligado. Você não é uma pessoa totalmente diferente na sua vida pessoal, na sua intimidade, dentro de você, no externo. Muito pelo contrário. Como a gente é por dentro, é como se mostra por fora. Tudo que está dentro da gente é como se reflete no nosso mundo externo. E isso tem a ver com as nossas ações, tem a ver com a nossa percepção, tem a ver com o nosso consciente. A autoconsciência, né, não é você deixar
eu não vou errar mais, ou eu não vou ficar olhando mais o erro ou o acerto, eu não vou me criticar. Não é nada disso, isso tudo vai acontecer porque nós somos seres humanos, a gente está vivendo uma vida e todo mundo passa por várias questões. A diferença é, eu vou me analisar, eu sempre trago isso, a importância da autoanálise. É você olhar para você em primeiro lugar e começar a se questionar. Quando você traz uma questão para você e fala assim, por que eu estou me exigindo tanto? Por que eu estou me cobrando tanto por algo que eu acho que já está bom? Eu sei que já está bom, precisa melhorar? Precisa, mas é o que eu tenho para entregar hoje. Então, faça, coloque em ação seus projetos, sabe? Uma boa forma de você começar a combater esse mal, né, que é estar o tempo inteiro se cobrando, se mutilando até, né, mentalmente falando, é você começar a colocar em prática e mostrar todas as suas habilidades e mostrar quem você é e não ter medo de críticas. É importantíssimo. As pessoas que estão à sua volta, muitas delas podem criticar. Qual é o controle que a gente tem da palavra que sai da boca do outro? Zero. A gente não tem controle das palavras que saem da boca de outras pessoas. Elas podem falar o que elas quiserem. Só que você vai receber aquela palavra da forma que você quiser também. Então, se você receber alguma crítica, seja na vida pessoal, seja do marido, seja do namorado, seja do filho, seja do trabalho, do chefe, do colega, não veja isso como algo que esteja te destruindo, diminuindo a sua capacidade. Não é por aí. Sim, você pensa assim, olha, posso melhorar? Posso melhorar. Às vezes é uma crítica que você tem que ouvir, sim. Às vezes é alguma coisa que é importante para você, às vezes é uma dica que a pessoa está te dando, que aquilo vai te trazer algo melhor lá na frente, vai te trazer um trabalho melhor, né? É você melhorando, é vivendo e aprendendo. Já até gravei uma vez uma aula falando, só que era vivendo e não aprendendo, né? A aula que eu gravei anteriormente. Por quê? Justamente o contrário. A vida é aprendizados. É com os aprendizados que a gente evolui. E o que é um aprendizado? Muitas vezes é a gente observar os erros que a gente considera errado, né? Vou deixar bem claro isso, e a gente está sempre buscando essa renovação através daquilo. Então, uma pessoa, eu considero assim uma pessoa evoluída, né? É aquela pessoa que olha, né, os seus erros, olha a parte que suas sombras, né, encara as suas sombras, os seus erros, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja no trabalho mesmo, prático de algum projeto de vida, você começar a colocar metas acessíveis, nem metas tão grandiosas que sejam impossíveis ou muito difíceis de você atingir, e nem metas tão fáceis que você também acha, pô, também qualquer pessoa faria. Coloque metas para você que você sabe que tem um certo desafio, até para trazer, né, esse desejo, essa vontade de se superar um pouco, mas nada que possa te destruir. Porque se você coloca uma meta tão grande para você, é muito provável, não vou dizer 100%, mas é muito provável que você não atinja. E aí você vai viver uma busca incessante de perfeição, que aí vai te trazer prejuízo. Então você tem que se observar e perceber aonde o nível que aquilo está te atingindo. Quando aquilo começa a te trazer pensamentos negativos de você mesmo, você com você, tipo, eu não sou capaz, eu não dou conta, nossa, tudo que eu faço dá errado, eu não consigo chegar onde eu gostaria de chegar, e você sempre olha o outro como o outro, e às vezes, né, acontece de você, às vezes, entregar um trabalho muito melhor do que outra pessoa, mas você acha que o do outro é melhor do que o seu. Você sempre vai colocar, às vezes, o outro em primeiro lugar, porque você não está na competição,
não é uma competição ilusória, então você está sempre tentando se superar. E para você, o outro está sempre na tua frente, que é para você fazer esse movimento de tentar passar dele, né? Então, isso aí é uma bobagem. Desculpa aqui o termo, é uma bobagem. A gente se superar não depende, né, de aplauso do outro, não depende que o outro me elogie e não depende também de críticas negativas de outras pessoas, porque, como eu falei, isso também não pode te derrubar. O que sai da boca das pessoas não é controlado por você, nem hoje, nem amanhã e nem nunca. Né? Então, assim, o que o outro fala, eu não tenho comando, mas eu tenho comando de como eu entendo isso, como eu absorvo essa informação e o que eu vou fazer com ela para melhorar. E é isso, eu acho que o autoconhecimento te ajuda, sim, até na sua vida profissional, e muito. Então, assim, melhora a sua questão de saúde, melhora o seu mental, melhora o seu equilíbrio, traz uma paz interior, porque quando você sabe quem você é, você não se abala com o comentário alheio, né? Você não se diminui, você sabe o seu lugar, você sabe a que você veio. Então, isso traz uma segurança muito forte. E isso faz você passar para o outro uma segurança que o outro te admira. Isso é natural, isso não é forçado. Né? Isso é um processo. Então, o autoconhecimento traz até admiração alheia, inclusive no trabalho. Você pode atingir cargos muito mais altos porque você se conhece, porque você sabe aonde você pode chegar e do que você é capaz. Então, nos relacionamentos, nas relações interpessoais, né, na sociedade, com amigos e na vida profissional. Né? E principalmente da gente se observar, até com relação à saúde, o corpo, né? Perceber o que está acontecendo. Muitas vezes a pessoa que tem um autoconhecimento um pouco maior, ela começa a perceber que tem algo que não está tão legal, né, no seu corpo, antes mesmo de algo muito pior acontecer. Né? E às vezes a pessoa que está totalmente alheia com o que está acontecendo com ela, não sabe nem o que está percebendo no seu próprio corpo, e quando vai buscar, às vezes, uma ajuda, um médico, um exame, percebe que, de repente, tem alguma questão de saúde que já deveria ter olhado lá atrás e não foi observado. Então, em todas as áreas da nossa vida, por isso que o autoconhecimento traz benefício em tudo. E o meu convite é sempre para o autoconhecimento. Quando você se conhece, você se empodera, você consegue comandar a sua vida, você faz as suas escolhas conscientes, você faz escolhas positivas para você e você obtém resultados melhores. Por isso que a gente muda a nossa realidade. Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre perfeccionista. Quero saber, você é perfeccionista? Me fala. Então, eu vou colocar um post, né, para as pessoas que assistiram, outras pessoas que vão assistir lá na frente, eu vou colocar um post no meu Instagram. Quem não me segue no Instagram, @KarinaAndradeMota, também tem um canal no YouTube, que é Karina Andrade Mota, posto também vários vídeos lá, vai lá, se inscreve, compartilha, manda para todo mundo, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa ter uma sociedade melhor, porque assim, eu penso que eu não quero crescer sozinho, eu quero crescer com todo mundo, quero que todo mundo cresça comigo, tá bom? Então, depois coloca lá seus comentários e me diga, você é perfeccionista? O que isso dói em você? O que você percebe? Onde isso te para? Né? Ou, o que de positivo isso traz na sua vida? E também comenta qual foi o melhor insight que você teve aqui desse vídeo, tá bom? Até amanhã com um novo assunto e tchau, tchau. Obrigada!